Bora lá? Vamos. Eu vou só pedir pra segurar rapidinho a plaquete, só pra eu conseguir ver. Tá, Põe ela mais pertinho assim do seu rosto. Tá. Pra ficar mais fácil. aqui. Ótimo. Você consegue enxergar? Consigo. Entrevista de Ivan Gatilho Linares, entrevistada por Luísa Galo, americana, 11 de outubro de 2021, projeto Reciclagem, Cadeia Produtiva, Tetra Pak, entrevista número PCS-HHV 1132. Obrigada. Ivan, quero te agradecer muito pela sua Imagina, disponibilidade. eu que agradeço. E queria que você começasse se apresentando, dizendo o seu nome completo, data e local de nascimento. Data de hoje. De nascimento. Tá. Então, meu nome é Ivan Atílio Linares. Minha data de nascimento é do dia 26 de setembro de 1977. Que cidade você nasceu? Nasci em Santo Antônio de Posse. E quais os nomes dos seus pais? Meu pai se chama Walter Linares e minha mãe, Silvana Roberto de Lima Linares. Qual a atividade deles profissional? Meu pai, né, assim, atualmente são produtores rurais. E antigamente? Meu pai já foi corretor, né, de imóveis, e minha mãe sempre foi do lar, e atualmente eles têm uma propriedade rural, que na verdade é herança da minha mãe, mas eles sempre foram, assim, minha mãe principalmente, né, sempre foi do meio rural, né, já vieram dos avós, tudo, né, meus avós que vieram do sul de Minas, mas eles têm uma propriedade em Amparo, então já vem de família já, né? Nós somos do meio rural. Onde eles nasceram? Meu pai nasceu também em Santo Antônio de Posse e minha mãe nasceu em Jacutinga, Minas Gerais. Como você descreveria eles, o jeito deles? Meus pais são pessoas extremamente simples, né? E eu poderia dizer que me deram, assim, né, uma educação extremamente simples, e eu acho que me ensinaram, eu acho que duas coisas que eu acho que é simplicidade, né, e o trabalho, né? E eu acho que né, minha mãe uma pessoa extremamente amorosa, né? E meu pai sempre muito trabalhador, e então eu aprendi no meio rural, né, que a gente sempre iria precisar de muito trabalho e persistência, né? Então, eu acho que quando eu lembro dos meus pais, eu me lembro disso. Eu acho que de amor e trabalho. E a simplicidade que eles tanto gostam e vivem ela até hoje no meio rural. Na sua infância, você lembra de alguma atividade que vocês faziam juntos? Ah, sim. Eu lembro muito das festas juninas na fazenda, né, dos meus avós, né, que até hoje é morada dos meus pais, né, e também do irmão dela, mas eu me lembro muito da minha infância na fazenda. Sempre foi uma infância inserida no meio rural, né, com muito assim, sempre tive muito contato com o animal, né, então filhote de cachorro e bezerro, né, e cabra e passarinho, né? Então, assim, e as brincadeiras, né? A gente lembra que a gente pegava chuchu e espetava os bambu, né? Para fazer a fazendinha, né? Então, assim, tive uma infância bem, assim, os caminhões, muitos brinquedos de madeira. Isso também é uma coisa que me vem muito forte na lembrança, né? Então, eu adoro até hoje os brinquedos de madeira. É tão diferente, né, da tecnologia, né, que tem hoje, por exemplo, né, se comparado aos meus filhos, né, hoje é tudo no celular, tudo digital, né, então, assim, é claro que naquela época nem existia, nem tinha essa disponibilidade, né, mas era muito longe da nossa realidade. Então, assim, eu me lembro muito das brincadeiras de infância mesmo, na terra, o contato com a terra e contato com os animais e brinquedos de madeira. Acho que é isso que vem mais forte na minha cabeça. E você sabe como seus pais se conheceram? Eu sei que eles se conheceram na cidade ali de Santo Antônio de Posse, né? Porque a fazenda fica próxima ali de Amparo. Então minha mãe estudava no colégio ali em Santo Antônio de Posse
E eu sei que eles se conheceram no colégio, estudando no colégio em Santo Antônio de Posse. É isso que eu sei. Eu lembro que eles se conheceram no colégio, na escola. Desde bem novinhos, né? Minha mãe me teve com 19 anos, então acho que meu pai foi o primeiro namorado dela com 15 anos, e daí acabou já se casou bem jovem. Você é filho único? Eu tenho um irmão. Eu tenho um irmão que ele é 1 ano e 11 meses mais novo. Como é essa relação com ele? A gente tem um ótimo relacionamento. Mas eu sempre brinco, acho que o meu irmão é, né, assim como meus pais, assim, são normais, eu falo, né? Porque, né, eu como, né, meu irmão, ele é engenheiro elétrico, né? Então ele sempre trabalhou em grandes empresas, trabalhou em empresa australiana, empresa russa. Mas ele sempre foi funcionário, né? E eu brinco que eu sou o único que não é normal, né? Que, assim, ainda em brincadeira, né? Falo que eu sou um vagabundo profissional, né? Porque eu nunca tive um registro na minha carteira de trabalho, né? Então, eu sempre trabalhei com meu pai, né? Na fazenda, então desde os meus 13 anos de idade, né? Sempre, assim, é claro, fazendo pequenos trabalhos, né? Mas sempre... Então, assim, sempre ajudei ele no meio rural, na produção rural. Então, desde muito novo, né, fui inserido nisso e depois ajudando meu pai na venda no Ceasa, dos produtos agrícolas. Então, eu brinco que eles, né, sempre tiveram, assim, já uma vida mais simples e tudo mais. E eu acabei, depois de 2002 para frente, a gente acabou encerrando a produção agrícola lá, e daí hoje só tem agropecuária, né? Só criação de gado. Então eu acabei a faculdade em 2000 e acabei entrei como vendedor, né? Trabalhando como representante comercial numa indústria de papel, né? E depois disso, da indústria de papel, eu brinco, daí eu comecei comecei como vendedor e depois comecei a empreender, né? Comecei, depois de 4 anos, a comprar e vender, e daí fui montando a empresa e tudo mais. Antes da gente chegar nessa parte, eu queria saber sobre a história dos seus avós. Você conhece um pouquinho? Você chegou a conhecê-los? Sim. Meus avós, eles eram do sul de Minas, né? O pai dele era um grande produtor de café, teve 10 irmãos, aquelas famílias super numerosas, né? Então todos os irmãos acabaram ficando no sul de Minas, todos, em várias cidades, né? De Jacutinga, Borda da Mata, Ouro Fino. Então eles ficaram nessa região e meu avô foi o único que veio aqui para a região de Amparo, aqui próximo a Campinas. Então, o pai dele comprou uma fazenda produtora de café aqui também, que eles tinham várias fazendas lá produtoras de café, e comprou uma aqui, e meu avô acabou vindo para essa fazenda para cuidar. Então, eles vieram com 30 e poucos anos. Então, a fazenda já é da família há mais de 70 anos, né? Então, assim, eu tive, desde a minha infância, né, desde bebê, até 2006 agora, né? Meu avô faleceu em 2006 e minha avó em 2009, né? E eu sempre tive um estreito relacionamento com os meus avós e tudo mais. Então eles vieram do sul de Minas, né, para administrar a fazenda do pai, que eram produtores de café, essencialmente produtores de café. Você tem alguma memória dos seus avós? Muito. Minha memória é que meu avô era, né, ele sempre era recebido com um abraço. Então, na fazenda dele tinha uma escadaria, assim, na casa sede, e eu me lembro bem, toda vez que eu chegava e ia subir a escada, no final da escada estava lá meu avô, né? E quando chegava perto, ele abria um abraço para mim. Me lembro como se fosse hoje. E a minha avó, né, assim, era o pão com bife dela, era o melhor pão com bife que você possa imaginar na face da terra, né? Até hoje o sabor, sabe, me vem um sabor na boca, eu lembro muito disso. Era um pão francês e um bife, nada mais, mas era maravilhoso,
Então, do meu avô eu me lembro do abraço e da minha avó eu lembro das refeições, porque eu acho que era feito com carinho, porque era tão diferente, né? E um sabor inigualável, que nenhum chefe consegue imitar, mas eu acho que, né, a comida, eu acho que me remete a isso, né, assim, ela fazia com tanto carinho, né, as refeições, que, assim, para mim era mágico, assim, né, lembrar das refeições que ela proporcionava, né, do carinho que ela tinha com a gente, com os animais, mas das refeições que ela fazia, né, maravilhosas, mas o pão com bife era especial, né, e o abraço do meu avô, é isso que eu lembro, assim, de específico, quando fala exatamente neles, eu lembro exatamente dessas coisas. Seus outros avós, você chegou a conhecer? A minha avó, por parte materna, ela faleceu quando meu pai ainda era adolescente. Meu pai acho que tinha 14 ou 15 anos. Então, não cheguei a conhecer, né, claro. A minha avó materna e meu avô paterno, né, ele faleceu quando eu tinha uma infância, eu devia ter entre 9 e 10 anos. Né, então, assim, me lembro dele, mas me lembro dele brincando na máquina, assim, me lembro remotamente. Tenho até fotos com ele, no colo dele, mas como bebê, e depois quando eu era criança, mas até antes dos 10 anos, né? Então, assim, tenho uma vaga lembrança dele, né? Dos meus avós paternos, né? Agora, meus avós maternos é o que eu falei agora, né? Tive uma estreita convivência com eles. Que outros cheiros, sabores, datas comemorativas, você falou da festa junina, você tem de lembrança da infância? Uhum. Da infância. O que assim, a lembrança que vem da infância são exatamente essas festas juninas que a gente fazia, aqui no sítio era bem, né, assim, interessante. A gente tinha outras festas, né, alguns eventos que a gente fazia, né, mas sempre doces caseiros, né, arroz doce, doce de abóbora, né, uma leitoa assada, né, então, assim, os sabores que eu tenho, assim, que eu me lembro, são bem esses pratos que a gente fala mais rurais mesmo, né, a gente não tinha chocolate industrializado, né, não tinha muito isso, né, eram os doces caseiros mesmo, então, a minha infância eu me lembro muito disso. E no meio rural tinha algum trabalho, assim, que você ajudava seu pai, que você mais gostava de fazer? Olha, na roça, né, a gente faz de tudo. Na roça a gente faz de tudo, né? Assim, a gente tinha plantação, né, de tomate, plantação de vários tipos de hortifruti, né? Então, assim, a gente na roça, assim, a gente, né, de tudo vocês faz um pouco, né? Não tinha muito como escolher, né? Mas a gente também lembra um pouco da gente pescar um pouco no lago, né? Lá, então, assim, a gente fazia um pouco de cada coisa, assim, não tinha um trabalho muito específico, porque também são produções sazonais, né? Então, você acaba plantando milho e depois do milho vem uma outra safra, então as coisas estão, parece que meio que em constante mudança, né? Então, eram vários tipos de plantio diferente, dependendo da época do ano e tudo mais. Pensando nisso, nas plantações, como que era o tempo para vocês? Era marcado pelas plantações? Como que... Estações do ano, né? Tem as épocas de frio, a época de calor, né? E calor é mais associado à chuva, né? E a época mais fria e seca, né? Então, na época mais fria e seca, você tem alguns tipos de cultura, né? E daí, né, e nas épocas de chuva, né, são plantações mais que precisam de água, plantação de milho, por exemplo, né? Então, são marcadas mais, nosso tempo era marcado mais para as estações do ano. Ivan, você sabe a história do seu nascimento? Eu nasci, né, com minha mãe muito jovem, né? Minha mãe tinha de 18 para 19 anos, né? Então, eu lembro muito
ela foi muito assessorada pela mãe, né, que morava no sítio e tudo mais. A gente morava na cidade de Santo Antônio de Posse, que meu pai era corretor de imóveis, né, trabalhava com o irmão é contador, e meu pai corretor de imóveis, mas tinha um escritório em conjunto, né. Então, eu sei que meu pai trabalhava ali na cidade, e minha mãe sempre foi dona de casa e foi bem mais assessorada pela mãe, né, e que tinha ali a propriedade rural. Então, eu me lembro muito disso. Me lembro muito, por isso que eu falei, desde pequeno, né, de poucos anos de idade, né, então eu me lembro muito sempre da área rural, sempre do sítio, na fazenda, né. Então, acho que minha mãe ficou muito assessorada pela mãe, né, então eu tive um estreito relacionamento com minha avó materna, sendo na área rural. Então, eu me lembro muito disso. Minha infância, o que eu mais me lembro, mais rico na minha memória é isso. A sua casa de infância era muito mais a fazenda? Muito mais a fazenda. Como que era? Era uma casa grande, né? Uma casa muito antiga, mais grande, espaçosa, né? Tudo com janelas bem grandes, aquelas portas grandes, né? Aquele tipo de construção bem antiga mesmo, né? Era uma fazenda de 1900 e bolinha, né? Um negócio bem antigo, tudo com portas e janelas bem grandes, aqueles cômodos grandes, bastante madeira, né? Que eram as construções da época, né? Aqueles tijolos enormes, as telhas grandes, né? Então, assim, eu me lembro muito da casa, tinha um corredor bem extenso também, a gente brincando, correndo pelo corredor. Então, assim, era uma casa bem grande, espaçosa. Me lembro bem da casa e do fogão de lenha da minha avó, porque a minha avó sempre gostava de cozinhar no fogão de lenha. Ela tinha um fogão a gás, mas cozinhava no fogão a lenha. Então, é o que eu me lembro, o corredor comprido e o fogão de lenha da minha avó. E com quem você brincava? Tinha vizinhança? Tinha amigos? Tinha meus primos, né, os filhos do irmão da minha mãe que moravam lá, e tinha também muito contato com os funcionários que trabalhavam na fazenda, né, que tinham lá as casas, né, dos funcionários que residiam na fazenda, até porque produção de café usava-se muita mão de obra, né, muita mão de obra, por causa do plantio, capinagem, depois colheita. Não tinha nada, antes não era nada com máquina, né, hoje até a colheita é feita com máquina, mas antigamente não, né. Então tinha bastante funcionários que moravam na fazenda para cuidar das lavouras de café. Você lembra de alguma história específica de brincadeiras, de algum dia? Eu lembro do cavalo, eu lembro um dia que eu tomei um tombo no cavalo. Esse dia me marcou bem, assim, tinham 2 cavalos lá que a gente sempre brincava com ele, né, o Pampa e a Água Preta. Eu lembro que a gente um dia montou no cavalo, o cavalo disparou, sabe? E eu tomei um tombo, caí lá. Lembro muito que a gente brincava com os cavalos, os 2 cavalos que tinham na fazenda, e na época também que tinha colheita de café, então tinha uma tulha de café, né? Aquelas construções antigas de pedra, né? E você armazenava o café lá, né? Você secava ele no terreiro, depois armazenava ele nessa tulha, né? Que é um depósito de pedra, né? O café é um depósito bem grande. Eu lembro que a gente subia no telhado para pular no café, né? E mergulhava, parecia uma piscina, né? Então você entrava e ficava de café até o pescoço, né? Então a gente adorava pular nos montes de café e brincar com os cavalos. Era a brincadeira preferida, que lembra mais da minha infância também, né? E nessa época, ainda pequena, você pensava o que você queria ser quando crescesse? Não tinha essa pretensão, não. Graças a Deus, na minha infância, vivi muito bem a infância, brinquei bastante. E depois, quando, né, fui saindo da infância para a adolescência, daí eu comecei a trabalhar com meu pai, né? Meu pai já não deixou de ser corretor e estava, né, sendo produtor rural mesmo, já na propriedade rural, né, que era da minha mãe, né? Então, daí eu já comecei a trabalhar com o meu pai, né, na produção rural, né? E fui daí, né, fazendo uns pequenos trabalhos, até acompanhando meu pai depois no Ceasa para vender, né, os produtos rurais. E aí fui crescendo até chegar a fazer a faculdade. Daí sempre trabalhei com meu pai.
né? E depois da faculdade, que eu acabei me formando em administração e acabei saindo no meio do meio rural, porque eu sempre achei assim, né, bem sofrido, assim, né? Porque o rural é complicado porque você tem mudanças, né? Depende do clima, mas depende muito de mercado também, né? Então você às vezes vendia os produtos, né? Como eram perecíveis na grande maioria, né? Tinha que vender no preço do dia e às vezes aquilo não cobria nem seus custos, né? Então tinha uma flutuação muito forte de preço e a nossa remuneração sempre foi uma remuneração bem limitada, né? Então eu quis alçar aí, né, novos voos, novos desafios, né? Até quando eu me formei na faculdade, depois eu comecei a ser representante comercial, né? Na verdade, eu acho que o Ceasa, aquela vivência com a compra e venda, né, foi o que me despertou, né, assim, aquela vontade de viver do comércio, na verdade, né? Então, acho que esse vírus aí né, do comerciante, do negociar, né, vamos dizer assim, eu acho que foi o que me despertou e eu acabei ficando apaixonado pelo comércio e daí depois, em seguida, pelo papel. Né? Antes de saber do Ceasa, eu queria saber a sua lembrança da escola. Como que foi esse período para você? A escola. A escola, eu lembro que eu jogava futebol muito mal. Lembro que eu era péssimo para jogar futebol. E eu sempre gostei de estudar, de me dedicar. Sempre, graças a Deus, sempre tive boas notas. Sempre tive um esforço enorme para poder tirar nota na matemática. Eu sempre passava raspando em matemática. Mas assim, sempre gostei de estudar, sempre me dei melhor aí nas matérias história, geografia, mas foi muito bom a escola. Eu acho que tive, vamos falar assim, bons amigos assim durante a escola, sempre tive boas amizades e foi muito gostoso, foi uma época boa, mas sim, que eu falo, sempre tive que me dedicar para estudar, sempre gostei de estudar. Para mim sempre fui meio curioso, né? Diga assim, então eu gostava de estudar, sempre tive que me esforçar para passar na matemática e nos esportes assim eu nunca fui muito bom, nunca foi meu forte assim, parte de esporte não, sempre sofria um pouco aí também. Teve algum professor marcante? Eu acho que, você acredita, o que me marcou mais mesmo, acho que foi da infância. Eu lembro que tinha uma professora na minha infância que ela era extremamente enérgica, assim, né? E muito brava, dizendo assim, mas a gente tinha um respeito tão profundo por ela, assim, né? Dona Mariette, ela infelizmente já faleceu. Ela, inclusive, era amiga da minha avó. Mas eu me lembro dela, assim, quando fala de professor na infância, eu me lembro dela, assim. Foi uma professora bem marcante, assim, na infância. Você passou a vida toda estudando na mesma escola? Eu fiz o primeiro grau na mesma escola, né? Então desde o prezinho até a 8ª série, né? Eu estudei lá em São Antônio de Posse, no Mário Bianchi, né? E depois o segundo grau eu fui estudar em Jaguariúna, né? Porque eu queria, no segundo grau em São Antônio de Posse só tinha à noite, e eu queria estudar na parte da manhã, né? Então eu acabei fazendo em Jaguariúna, estudando no Celso Henrique Tosi, né? Em Jaguariúna eu fiz o segundo grau e depois a faculdade, o terceiro grau, que eu fui para o centro regional ali em Espírito Santo do Pinhal. Eu formei administração ali. E você se deslocava todos os dias? Deslocava todos os dias, porque a gente morava, depois quando eu estava no primeiro grau, eu morava na cidade ainda, né? Com meu pai, que ele ainda era corretor. Então no primeiro grau eu morava na cidade, então ficava fácil o deslocamento. Agora quando eu estava no segundo grau, que eu já morava já na fazenda, na propriedade rural, né? Ali em Amparo ficava próximo a Jaguariúna, tem uma estrada interna, na verdade, que liga ali as duas cidades, uma estrada
de chão batido mesmo, estrada de terra, mas o percurso é bem pequeno, né? Então eu acabei estudando ali em Jaguariúna, e daí meu pai me levava todo dia cedo, né? Depois de tarde eu voltava com um ônibus, que tinha um ônibus rural lá, que vinha até perto da fazenda, e meu pai me pegava no ponto ali, quando adolescente já. E na adolescência, como você se divertia? Na adolescência eu lembro muito, primeiro, foi muito trabalho, né? Por causa, daí eu já me dedicava bastante ali às coisas da fazenda, né? E assim, a gente tinha vários amigos ali, né? Em Amparo, Jaguariúna, ali na região, né? Então a gente se encontrava aí nos finais de semana, né? Para fazer um churrasco. Lembro bem também, a gente adorava frequentar os rodeios, né? As festas de peão aí de Americana, Jaguariúna, eram bem famosas aí na região, né? Então a gente gostava de se reunir assim nessas festas, ou fazendo os churrascos da moçada e tudo mais. Foi uma adolescência bem comum assim também. E no período da faculdade, como foi entrar no curso de administração? O que mudou na sua vida nesse período? Eu acho que a faculdade, ela te ajuda, né, assim, me ajudou bastante a forma de você pensar, né, de você organizar o pensamento, né, de uma forma mais aberta, né. Então, como se diz assim, ela abre um pouco a sua cabeça, assim, mais para o meio, né, de como você se planejar, né, e tudo mais, né. Então, assim, a faculdade foi importante nesse sentido, né, de adquirir mais conhecimento, né, a nível de planejamento e tudo mais. Então a faculdade me ajudou nisso, acho que foi importante, né, nesse nível, assim, né. E o trabalho, né, como o trabalho me ajudou muito, né, assim, a entender, né, assim, o trabalho no SEASA, eu digo, né, essas relações de comércio, né. Então a prática eu acho que me ajudou bastante nas relações do dia a dia, né, e a faculdade me ajudou, vamos dizer assim, na parte teórica, né. Como que era o dia a dia no SEASA? Era bem intenso, assim, né. SEASA, assim, todo dia, você não tem rotina, né, todo dia assim, é um negócio diferente, né. Então, porque muda o preço, muda a qualidade dos produtos, né, muda os clientes que você atende, né? Então, assim, todo dia é um negócio bem frenético, assim, né? É um negócio super movimentado, bem intenso, né? Então, assim, você, né, carrega caminhão, descarrega caminhão e negocia, né? E é um curto período também, você tem que chegar à noite, né? Então você faz todas as negociações de manhã, né? À tarde você já volta para fazer sua carga para o dia seguinte. Então, é bem puxado, assim, foi bem, eu posso dizer que é bem intenso, né? Você não tem rotina, né? Então é um negócio bem movimentado. Você lembra de algum dia específico ou de alguém que você conheceu nessa época que tenha te marcado? Eu lembro muito da habilidade das pessoas para negociar, né? Então, assim, eu lembro muito disso, né? E tinha algumas pessoas que eram extremamente, vamos dizer assim, como que eu posso dizer? As pessoas têm muito carisma, né? São muito engraçados, né? E acabam, né, assim, assim, lembra um pouco aquele pessoal camelô, né? Que tem aquelas barracas e daí, né, o pessoal vai conversando e fazendo amizade, e fazendo piada, né? De algumas coisas, né? E acabam deixando tudo mais engraçado, né? Então, eu me lembro de algumas pessoas que tinham, vamos dizer assim, um certo carisma, né? Um certo carisma diferenciado, né? E cativavam mesmo pelo carisma, né? Pela amizade, né? E eu me lembro muito também da gente, sempre tinham pessoas lá, né? Que estavam lá em busca de comida e tudo mais, né? Então, ali tem muita gente ali que se ajuda, né? E a gente fazia também bastante doação de alimento para as famílias, né, mais carentes, né? Que estavam sempre lá, às vezes, garimpando alguma coisa, né? Então, eu me lembro disso, sim, sabe? As pessoas carismáticas, engraçadas que tinham lá, né? E também o outro lado, assim, as pessoas também que estavam lá precisando mesmo de um alimento, alguma coisa. Então sempre teve, eu acho que um pouco desse carisma
e essa generosidade com, sabe, com o alimento ali que a gente trabalhava. Isso que me lembra mais forte do Ceasa. E depois desse trabalho, o que você foi fazer? Depois desse trabalho, eu passei a ser, eu me interessei em ser representante comercial de uma indústria de papel, né? Então, eu falei, meu pai também, a gente já estava bem, vamos falar assim, bem já cansado da atividade rural, né? Então, eu comecei a procurar, né, algum outro tipo de trabalho, né? Não estava mais tão satisfeito, principalmente da parte, eu falo do rendimento financeiro e tudo mais, né? É um trabalho bem desgastante e a parte financeira, né, a gente nunca conseguiu ter um bom sucesso, né, nos negócios, né, rurais. Então, eu comecei a procurar, né, outros tipos de atividade e me interessei em ser representante de uma fábrica de papel, né? Comecei a vender, né, era comissionado, ganhava só comissão, né? E foi aí que eu despertei a paixão aí pela indústria de papel e me apaixonei, né, pela parte de papel e embalagem, né? E foi aí que eu fui depois evoluindo, né? Por que papel? Como que você chegou nesse nicho? Na verdade, meu tio, Arnaldo, que conhecia, na verdade, uma empresa, tinha um relacionamento estreito com uma das pessoas que administrava a empresa, né, de papel. Meu tio, que era contador, tinha bastante amizade com essa indústria de papel e, né, eu conversando com ele, ele sempre foi um grande orientador meu, né, digo, meu tio sempre atuou como meu segundo pai, né, e conversando com ele em busca de orientação mesmo do que fazer, né, e ele me falou dessa empresa de papel que estava buscando representante comercial, tudo, e como eu tinha um certo facilidade aí para o comércio, né, eu me interessei, né, mas foi mais pela questão de trabalhar com vendas mesmo, foi isso que me chamou a atenção, porque eu não tinha experiência nenhuma, né, com papel e embalagem, não tinha nenhuma experiência. Minha experiência era totalmente contrária, né, era totalmente do meio rural, né, e também de uma empresa familiar, né. Então eu sempre trabalhei, né, vamos falar assim, de uma forma familiar no meio rural. Daí eu parti para um negócio totalmente, né, parti para a venda de indústria do ramo de papel. Então são duas coisas, assim, dois mundos completamente diferentes, né? Mas, como eu sempre digo, quem gosta de venda, vende, né? Gosta né, de vender qualquer coisa, entre aspas, né? Então, como eu era apaixonado pela essa relação de comércio, vamos dizer assim, né? Vamos falar assim, acabou surgindo essa oportunidade de ser representante comercial dessa indústria de papel. E eu peguei como se fosse meu segundo emprego, assim, né? Foi isso que eu apostei. E daí eu acabei né, aprendendo, né, a respeito da fabricação de papel, do comércio em si, né? O que te encantou nessa área? Então, o que mais me encantou foi exatamente essa questão, eu acho que da reciclagem, né? Porque você poder reciclar, né, o que para alguns, né, a gente chama de lixo, né? Você reciclar o lixo, né, e conseguir, né, disso, né, fazer outras embalagens, meio como se fosse uma coisa meio infinita, né? Tudo que for possível, né, tudo que tiver disponível para reciclar, e você chegar ao ponto de transformar isso, né, em outro produto, né? Então, assim, a reciclagem, eu acabei me apaixonando exatamente pela reciclagem, né? É essa possibilidade, né, de você transformar o resíduo em um outro produto, né? Eu acabei me apaixonando exatamente por isso. Assim. E depois dessa empresa de vendas, onde você foi? Sim, eu comecei a trabalhar nessa empresa como representante comercial. Trabalhei pelo menos 2 a 3 anos nessa empresa.
e eu acabei pegando representação de outras empresas também, tudo do ramo de embalagem. Então eu vendi o papel para quem fazia embalagem e depois eu peguei representação de quem vendia embalagem, né? Então eu acabei entrando nesse mercado e fazendo grandes amizades, assim, né? Acabei fazendo amizade com alguns clientes, né? E daí, depois de 4 anos trabalhando como representante comercial, eu comecei realmente a comprar e vender, né, papel também. Porque eu percebi que as indústrias, elas só vendiam em volumes, assim, vamos dizer, carga fechada, que a gente chama, né, que seria um volume, né, que vamos falar, seria um caminhão, né, uma carga completa de um caminhão. E eu percebi que tinha um mercado muito carente, né, de quem comprava pequenas quantidades, né? Então o cara que ele precisava comprar um caminhão, uma carga de um caminhão fechado, ele não conseguia comprar direto da indústria. Ele ligava na indústria e a gente não atende esse tipo de cliente, né? Então, como ele não era atendido diretamente para a indústria, precisaria do intermediário para estar justamente comprar uma carga e daí fracionar, né, esse material. Você fraciona em porções, né, e daí você atende um pouco para cada um, né? Então eu comecei a comprar essas cargas, comprava e vendia, né? Então eu comprava no atacado, como se diz assim, e vendia no varejo, né? Então foi isso que eu comecei a fazer, né? Comecei a atuar nesse sentido, comprar e vender papel. Então eu vendia, quando era carga fechada, grandes volumes, eu vendia diretamente da indústria, né, diretamente para o cliente final. E quando eram pequenos clientes, eu comprava, abria, óbvio, uma empresa e tudo mais, com CNPJ, e eu comprava uma carga fechada e eu fracionava em pequenas porções para quem comprava pequenas quantidades. Então eu comecei a atuar com comissão, como sempre, né, e comecei a atuar também no varejo, né, comprando cargas fechadas e vendendo em pequenas quantidades. Foi isso que eu fiz. Daí foi evoluindo, fiz isso durante mais 3 a 4 anos, né, até tinha um cliente meu que era uma multinacional, eles eram especialistas em laminação de papel, que na verdade a laminação de papel é colar papel com papel, né, para fazer um produto robusto, reforçado, até para substituir madeira, no caso. Então eles tinham essa tecnologia, trouxeram para o Brasil, mas a empresa não estava indo muito bem e tudo mais, não estava tendo os resultados esperados por eles, e eles resolveram encerrar a atividade no Brasil. Até porque acho que o negócio deles na China tinha crescido muito e tudo mais, e acabaram focando em outros países, né, e aqui no Brasil não estava contente. Então, como eu já tinha um relacionamento estreito com eles e tudo mais, eu já era fornecedor e acabei fazendo amizade também com o diretor, que era um cara da Holanda, foi das pessoas que também me ensinou bastante. E então eu acabei adquirindo as máquinas deles, né? E foi daí que eu parti, vamos falar, depois desses 8 anos aí de mercado como vendedor e depois comprando e vendendo papel, daí eu acabei adquirindo essas máquinas deles, né? E acabei entrando no mercado de, vamos falar assim, produzir mesmo embalagens, né? Então eu primeiro comecei a produzir embalagem, né? Aí comecei, graças a Deus, a conquistar, né, grandes clientes, grandes contas, e isso me possibilitou o seguinte: eu tinha muito problema, né, que eu fazia contrato, geralmente esses contratos são anuais, fornecimentos anuais, e desse contrato anual, a nossa matéria-prima era exatamente as aparas de papelão, né? Que é os resíduos de papel. Essa era a matéria-prima. E a flutuação, né? A flutuação ela é muito grande, né, de preço no mercado da matéria-prima aqui. Então, o preço muda, para não falar semanalmente, mensalmente muda, conforme a disponibilidade de produto, né? E eu tinha esses contratos anuais, né? Então eu só podia fazer um reajuste anual com o meu cliente. Então, justamente para suprir esse gargalo aí, né, o que eu comecei a fazer? Eu comecei, nos clientes que eu vendia embalagem, eu comecei a tirar os resíduos deles, né?
Porque todas as indústrias, ela tem resíduo, né? E essas embalagens, caixas de papelão, que chega para eles e tudo mais, para eles, esse resíduo nada mais é do que um problema, entre aspas, né? É claro que é um problema simples, né, de ser resolvido, porque ele é reciclável, 100% reciclável. Mas para eles o resíduo, né, não faz parte do processo produtivo deles, né? Eles querem alguma coisa que resolva, né, e que seja realmente, que seja um processo, né, assim, que seja limpo, né? Então, para eles o importante era que funcionasse, né? Então, a gente começou a vender embalagem e retirava os resíduos dessas fábricas que eu vendia embalagem, né? Então, os resíduos deles eu comecei a retirar, né? E eu comecei daí a ter as aparas, os restos de papel de várias indústrias, né? Começamos alguns casos até fazer uma permuta, né? Onde, é claro, a gente retirava o resíduo dele, daí com nota fiscal, daí ele é feito uma industrialização, uma transformação desse produto, e daí vendia para ele de volta a embalagem, né, cobrando essa transformação, tá? Então, não só vendendo a embalagem. Então, do próprio resíduo dele, eu vendia embalagem para ele mesmo, que a gente chama de trabalho no circuito fechado. Então, a gente começou a vender essa ideia, né, e começou a prosperar nesse mercado, né, e a ideia foi crescendo, né? Foi pegando e tudo mais, né? Então, assim, daí a gente foi formando a carteira de cliente aí ao longo de mais de 10 anos, né? Então, todo ano crescendo um pouco, né? Então, a gente começou fazendo essas parcerias com os clientes. Comecei a vender embalagem e retirar o resíduo, né? Então, trabalhando nessa linha que eu falo, circuito fechado, digamos assim, circuito fechado. Com o próprio resíduo do meu cliente, eu comecei a retirar e a transformar isso em embalagem, né? E depois, então eu retiro o resíduo, transformo em embalagem, vendo para ele e continuo fazendo esse mesmo processo, transformando isso em uma cadeia, né? Cadeia produtiva. E como que vocês foram crescendo? Pensando em máquinas, modernização, como que foi esse processo? O processo de, não falar assim, de coleta de reciclagem, né, ela é teoricamente bem simples, né, um mercado bem desenvolvido. Então a gente precisa teoricamente dos caminhões, né, com as caçambas, né, para estar movimentando esse material, né, e as prensas, porque você precisa ter uma redução de volume, né? Você precisa ter uma redução de volume, senão pra você ter uma ideia, a relação é de 20 vezes, né, o volume, né? Vamos falar, você vai transportar, né, vamos falar lá o papel sem amassar, né? Você precisa de um caminhão para 20 caminhões. Então, se você amassar esse papel, compactar, vamos dizer assim, o papel, você precisa de um, né? Se você não compactar, você precisa de 20, né? Então, quer dizer, o frete fica totalmente inviável. Então, assim, essa tecnologia de você coletar, né, esse papelão e de você ter as prensas, né, para transformar esse material, né, para prensar esse material para você movimentar, é um mercado bem, assim, um mercado já bem desenvolvido, né? A gente só aproveitou o que havia disponível no mercado, né? Agora, daí a gente pegava essas aparas, a gente tinha um fornecedor, né, onde a gente mandava as aparas para ele e ele transformava as aparas em papel e o papel voltava para a gente. Daí a gente ia fazendo as embalagens, né, desse tipo de produto. Tudo voltado para o mercado de papel. Então foi que a gente começou dessa forma, eu comecei a ter as aparas, comecei a ter uma relação cada vez mais estreita com esse transformador de papel, né, até o ponto também da gente, né, ser o principal cliente dele e tudo mais. E ele também tinha outros negócios, a gente acabou negociando e adquirindo essa planta que transformava as aparas em papel, né? Então, a fabricação de papel, como eu falei, também já é um processo bem desenvolvido, bem conhecido. A gente acabou adquirindo essa planta, né, que era para transformação de papel, né? Então, a gente, das aparas, transformava em papel e o papel transformado vinha para a fábrica de embalagens e esse papel a gente transforma em embalagens, é o que a gente faz até hoje, né? Desde papel cortado, às vezes para embalagens de cervejarias, de pallets e tudo mais, até as embalagens mesmo, os mais diversos tipos de perfis de papel para proteção. Então nós fazemos proteção para embalagens de carga, de todo tipo de carga. E eu sou
queria saber como funciona a cadeia de reciclagem hoje aqui. Então, aí atualmente, né, hoje nós coletamos os resíduos, né, desde alguns são clientes nossos, né, mas coletamos de uma forma geral, compramos desde, né, dos coletores mesmo, trabalham na rua, de cooperativas, né, organizadas, compramos dos mais diversos fins, assim, a gente compra tudo que tiver de resíduo de papel, né, e então a gente adquire esse papel que é processado, que é prensado e vem para a planta aqui, né, onde esse material, ele é separado, né, por classificação, né, se ele tem plástico e alumínio, se ele tem só plástico ou se tem só papel, e a gente, após feita essa separação, a gente depois faz a fabricação do papel mesmo propriamente dito, né, que daí tem todo um sistema, né, de limpeza e de fabricação do papel até onde a gente chegar, né, no produto final mesmo, que seria o papel, né, as bobinas de papel. Né? O nosso diferencial, que eu diria assim, né, é que nós processamos todos os resíduos de papel. Né? Então, todos os resíduos de papel para a gente, nós temos aqui alguns sistemas para estar processando isso. Né? Então, as embalagens de longa vida, né, que eu falei, alumínio e plástico junto, ou embalagem só com plástico, tudo isso nós temos alguns sistemas para estar fazendo essa limpeza, né, para estar fazendo essa separação, um primeiro ponto, e depois a limpeza do papel. Né? E tudo isso, vamos falar, a gente aproveita as fibras e também o plástico, né, também que é proveniente de resíduos desse processo de fabricação. Né? Então nós processamos todos os tipos de papel aqui, né? Então alguns produtos que hoje não são aproveitados, né, nessa cadeia do papel, né, aqui nós processamos todos os tipos de produtos, todos os tipos de resíduos de papel, vamos dizer assim. Né? Então o diferencial nosso é isso, fazer com os mais diversos tipos de resíduos de papel, temos um papel de boa qualidade. Né? A gente consegue ter um papel hoje com uma qualidade premium assim, no mercado, com características boas, né, para estar fazendo outros tipos de produto. Né? Então esse é a nossa especialidade. Vocês aproveitam tudo cadeia fechada, né? Inclusive a água. Sim, exatamente. Aqui nessa unidade nós temos tudo aqui fechado. Né? A gente tem estação de tratamento de água com circuito fechado, né? E assim a gente trabalha com as mais diversas cooperativas, produtores de papel aqui da região. Né? Então assim, a gente trabalha aqui, tudo feito de uma forma bem regional aqui. Pensando nessa trajetória com reciclagem, teve alguma pessoa, história de algum funcionário, cliente, de alguém que tenha te marcado, que tenha te impactado de alguma forma? Muitos, né? Eu acho que ninguém faz nada sozinho. A verdade é essa, não existe isso, né? Ninguém faz nada sozinho, né? Então, toda a minha trajetória sempre teve, né, acho que vários funcionários, né, várias pessoas que trabalharam comigo e muitos que ainda trabalham, né. Tem gente que trabalha desde o início, que está comigo até hoje, né. Então, assim, tem muitas pessoas que realmente contribuíram, né, assim, para a gente estar aqui hoje, né. E não é, a única certeza que eu tenho é que não é um mérito só meu, né. Eu acho que é um mérito de todos, né? Então, vamos falar, não tenho funcionários, tenho, acho que, amigos, né, que me ajudaram muito aí na minha trajetória, né? Além da minha família, é claro, que acho que é a base, né, de tudo, mas tiveram muitas pessoas, né? Eu acho que é injusto falar alguns, mas tem, assim, muitas pessoas que me ajudaram, a grande maioria. Né, assim, que passaram pelo meu caminho, e muitos que ainda estão ao meu lado, né, que assim contribuíram para isso. Eu acho que o que eu falei, é uma equipe, né, não tem jeito, é ilusão, né, você achar que você vai fazer alguma coisa sozinho, né, além de, vamos falar assim, eu acho que a gente faz o bem, né,
e o bem volta para você. Eu acho que esse é o segredo da coisa, né? Você ter fé, ter esperança e sempre respeito e gratidão pelas coisas e pelas pessoas, pelas duas coisas, né? Então, acho que quando você consegue entrar nesse ciclo, né, de respeito, gratidão, fé, trabalho, e parece que a coisa vai se movimentando de uma forma, né, que ninguém segura, né? Mas eu poderia dizer que teve muitas pessoas, né, muitas pessoas ao longo de toda a minha trajetória. A única certeza que eu tenho é que eu sempre fui ajudado, sempre fui ajudado. Não acho que eu fiz nada sozinho e não consegui nada sozinho, né? Sempre tiveram pessoas muito boas, e que eu falei, sempre teve, né, assim, histórias que, né, que as coisas foram acontecendo e se encaixando, e eu agradeço, eu acho que a todos que passaram, né, e os que ainda estão ao meu lado, né? Tem muita gente, né? Tem gente que já está comigo aí há 15 anos trabalhando junto, né? É uma vida, né? Então tem que agradecer. Só tenho gratidão pelas pessoas e por tudo. Eu acho que a única certeza que eu tenho é essa, né? Que eu fui ajudado ao longo de todo o meu caminho, sempre. É isso. Tem alguém específico que você queira falar? Eu acho que, né, assim, na minha fase mais difícil, assim, que realmente foi essa transição, né, que foi essa transição, justamente quando eu estava saindo, eu acho que ali, né, de aquele trabalho do meio rural, né, e daí que eu, sabe, quando eu tava, vamos falar assim, sentindo meio perdido, né, eu acho que quem mais me, assim, ajudou, né, foi o meu tio, né, o irmão do meu pai. Então, eu tenho que agradecer ele, né, pelas orientações, por tudo que ele me fez, né. Mas tem várias pessoas, né, que me ajudaram, né. Eu, inclusive, nesse corredor que nós temos aqui na empresa, todas as salas eu coloquei o nome de pessoas que me ajudaram, né. E assim, então aqui todas as salas têm nomes, né, o nome dos meus avós, nome, né, de pessoas como meu tio, pessoas também da família da minha esposa, né. Então todas as salas aqui têm nomes das pessoas que me ajudaram, porque hoje eu estou aqui, né, e eu queria passar aqui e sempre lembrar que eu fui ajudado, e que é uma história de gratidão, né. Mas eu quero que quando os meus filhos passem aqui, eles também lembrem disso, né, de que eu fui ajudado e que nossa missão é também ajudar, né. Então, eu não quero nunca que eles percam, né, essa ideia, né, de humildade e gratidão, principalmente gratidão pelas pessoas, né, que foram importantes e que nos ajudaram a chegar até aqui, né. Então, por isso que eu tive essa iniciativa, né, de colocar nas salas o nome das pessoas que nos ajudaram na nossa trajetória, né. Mas, se fosse para dizer um nome aí, além dele, né, teve outras pessoas, mas eu acho que, como eu disse, né, o meu tio foi uma pessoa muito importante nos momentos mais difíceis. Meus tios, meus avós, né, as pessoas também, como eu disse, algumas pessoas da família da minha esposa sempre nos ajudaram, né. E é que eu falei, vários funcionários também que sempre estiveram junto comigo, sempre acreditaram, né, porque teve, né, tanta, né, eu falei, né, assim, sempre tive que passar, né, barreiras, sempre tive que enfrentar vários desafios, né, sempre foi extremamente complexo, né, para mim, né, os desafios sempre foram muito grandes, tudo, mas tem, né, funcionários que sempre estiveram comigo, sempre, quantas vezes, né, eu ouvi, né, de algumas, né, você é louco, isso não vai dar certo, né, e eu sempre acreditei, mas tem várias pessoas que sempre acreditaram, que eu falei, que estão comigo até hoje,
né, que eu tenho o Gerlon, né, que é o meu braço direito hoje, que é meu gerente comercial, tenho também uma pessoa muito importante que é o gerente de produção, que é a Jailma. São todas pessoas que, né, assim, que foram vindo ao longo do tempo, né, e que sempre, desde sempre, apesar de todas as dificuldades, já passei muita dificuldade, não que hoje esteja fácil, mas a gente acredita, né, a gente, a fé acima de tudo, né, tem pessoas agora como o Marcelo também, que entrou há pouco tempo e está sempre se dedicando, né, extremamente dedicado ao negócio. Mas eu acho que eu falei, é meio tá injusto citar alguns nomes, porque é muita gente que eu tenho que agradecer, que eu disse, não são apenas funcionários, são amigos mesmo. Eu considero meus funcionários, meus amigos, né, eu acho que tem que ser essa relação, né, tem que ter essa relação de amizade antes de qualquer coisa, né, porque errar, eu acho que, né, todo mundo erra e a gente está aqui para evoluir. Eu acho que o que importa é a gente ter boa intenção em fazer as coisas e a gente ter perseverança e dedicação. Que eu falei, com trabalho e fé em Deus, a gente pode chegar sim a qualquer lugar. Essa é a minha maior certeza de vida. Quais que foram os maiores desafios que você teve que enfrentar? Olha, assim, eu acho que o mercado de embalagem, né, como um todo, né, assim, ele, vamos falar, o mercado que tem maior potencial, que são dos grandes volumes, né, então eles são bem preenchidos pelas grandes empresas, né, essas empresas, às vezes, né, multinacionais, na maioria das vezes, né, são grandes conglomerados, né, então, vamos falar assim, esse problema, assim, o grande problema é não tem como, né, você ter um aporte financeiro e tudo mais, e você conseguir, né, vamos falar assim, bater de frente, né, com esses grandes conglomerados, né, vamos dizer assim, mundiais, né. Então você tem que sempre achar o seu espaço, né, eu acho que tem que achar seu espaço e ser o mais eficiente possível naquilo que você faz, né. Então, sabe, eu acho que a maior dificuldade de todas, assim, no Brasil, né, a grande dificuldade em empreender, né, é exatamente você conseguir recursos financeiros, né, você, infelizmente, né, as nossas leis também, né, a parte, né, assim, ela é muito complexo, né, extremamente difícil, né, você empreender no Brasil é difícil, de todos os aspectos, né, dos aspectos políticos, financeiros e tudo mais. Não tem nada simples para você empreender no Brasil, sabe? E não tem políticas públicas também, né, que te ajudem, né, assim, nessa caminhada, né? Você tem que fazer, insistir, persistir. Não tem nada simples, é o que eu falo, não tem nada muito simples, né, nesse mercado. E como que as pessoas elas podem atuar como agentes ambientais na promoção de separação de lixo, de resíduo, né, de coleta? Eu acho que no Brasil esse é um mercado assim extremamente ainda não, ele não está desenvolvido, né? Existe, eu acho que infinitas possibilidades, né? Aqui no Brasil é um mercado que tem tudo ainda para crescer, tem tudo para acontecer, né? A gente pensar que a gente recicla hoje de 3 a 4%, né, de tudo que é gerado de lixo, é uma realidade totalmente fora de qualquer um país desenvolvido que você vai comparar, né? Então, assim, hoje, né, você pensar os exemplos hoje mundiais, a gente, né, vamos falar, você pensar no Japão aí é acima de 90%, né? É claro que são países menores, são desenvolvidos, tem uma série de fatores que contribuem para isso, mas tudo é uma questão realmente de administração, né? Tudo eu acho que é uma questão de administração. Se você fizer a coisa bem administrada, vai dar certo. Se você fizer mal administrada, vai dar errado. Pode ser qualquer coisa. Acho que não importa muito, né, o que é em si, mas o que a gente vai fazer. Então, eu acho que esse mercado no Brasil tem muito
muito para crescer. Eu acho que a gente tem uma vida aí para conseguir chegar realmente a números que sejam satisfatórios, né? E isso daí tudo vai gerar uma cadeia de economia, de trabalho para as pessoas, mas além disso, né, vamos falar assim, a gente vai estar respeitando o nosso planeta, né? Que a gente já está vendo aí as consequências, né? São notórias, nós estamos enfrentando a maior seca agora dos últimos 100 anos, né? Então, assim, eu acho que a partir do momento que a gente se organizar e tiver pessoas trabalhando nesse segmento, né, e também tiver políticas públicas, né, não onerando, né, essa cadeia, né, eu acho que eles não precisam ajudar. Eu acho que é só eles não atrapalhar mesmo. Eu acho que esse é a única coisa que, sabe, que falta no Brasil, né? Então, assim, a gente se organizando, né, nesse mercado, né, nesse nicho de reciclagem no Brasil, que eu falei, a gente tem quase que exponencial o crescimento que dá ainda para acontecer e para fazer aqui no Brasil. Tem muita oportunidade, porque a gente trabalha com o sistema de aterro, né? Tudo que é produzido lixo simplesmente se enterra, né? Negócio ainda totalmente arcaico e ultrapassado, né? Então, eu acho que a gente se organizando nesse sentido, tem mercado para as cooperativas crescerem, né? E tem mercado também para a iniciativa privada crescer ainda muito ainda nesse segmento. E o que você acha que pode ajudar a aumentar a conscientização ambiental das pessoas? Eu acho que, assim, a gente tem que começar isso da base, né? Eu acho que a gente tem que começar isso justamente nas escolas, com as novas gerações, né? Eu acho que a gente tem que ir fomentando isso, né? Justamente com né, com as novas gerações que estão vindo agora, né? Um exemplo tão bobo, né? Mas que nem outro dia meu filho foi na casa de um amiguinho da escola e minha esposa veio contando que ele, né, comeu pizza lá e ele pediu para levar, né, a caixa de pizza embora, porque o pai dele trabalhava com reciclagem, né? Então, quer dizer, né, assim, né, se a gente for incentivando, né, desde a base, né, assim, as crianças e tudo mais, né, a terem essa cultura, né, porque a gente tem que mudar a cultura. É uma questão, eu acho que, de atitude, né? Então, se a gente tiver atitude para mudar essa cultura, né, e não pensar mais em tudo como simplesmente lixo, né, eu acho que a gente tem um futuro brilhante pela frente aí. Então, eu acho que a gente atuando nesse segmento, através da educação de base, né, e daí tendo políticas públicas, né, simplesmente não onerando o processo, só isso, né, que eu peço, só para não onerar, né, essa cadeia, né, eu acho que a gente já tem aí uma longa caminhada, mas uma estrada, eu acho que de sucesso aí pela frente, né? E para você, qual que é a importância do seu trabalho para o meio ambiente e para a preservação do planeta? Olha, eu acho que, assim, a reciclagem de papel, né, se a gente está trabalhando hoje com 2 a 3 mil toneladas mês, né, e temos muito ainda para crescer, né? Então, assim, eu acho que a reciclagem, né, ela é muito, assim, importante, benéfica, tanto da geração de empregos, né? A gente hoje, vamos falar assim, está gerando bastante emprego, né? Emprego, você gera emprego, você gera renda e isso muda a qualidade de vida das pessoas, né? E para o meio ambiente é exatamente tá tirando menos recurso, né, da natureza, tirando menos recurso e não gerando um passivo, né? Porque o passivo hoje, como eu disse, esses aterros, né, eles vão chegar num ponto, né, que vamos falar, isso tem fim, né? Então, se a gente olhar a médio, que seja a longo prazo, né, a gente está só, vamos falar, enterrando o problema, a gente está literalmente jogando sujeira para debaixo do tapete, né? Então, tudo isso, né, são recursos, são finitos, né? Não é um recurso infinito,
né? A gente vai chegar até quando a fazer... Por enquanto a gente está enterrando lixo, daqui a pouco a gente vai começar a fazer montanha de lixo, porque não vai mais ter onde enterrar, né? Então, né, eu acho que eu venho, né, a nossa empresa hoje vem ajudar, né, gerando justamente empregos, né, e não gerando esse passivo ambiental, né, que está sendo gerado atualmente, né? Então a gente é um grãozinho de areia aí no deserto, né? Mas estamos fazendo o nosso trabalho hoje com cerca de próximo de 3.000, né, toneladas mês, né, de processamento de resíduos, né? E a sua percepção em relação à reciclagem, antes de você trabalhar e depois que você começou a atuar, Sim. mudou? Então eu não tinha conhecimento desse mercado, né? Né, como eu era do meio rural, né? Eu não tinha nenhum know-how, né? Assim, nenhum conhecimento desse mercado, né? Então, para mim foi tudo meio uma novidade, né? Mas, que eu falei, eu entrei nesse mercado, não falar na verdade da fabricação de papel e depois da fabricação de papel, da fabricação de embalagens, e como a matéria-prima é justamente, né, essa coleta dos resíduos de papel, né? Então eu acabei me apaixonando e acabei entendendo melhor, né, das coisas, e a gente acabou se especializando exatamente no tipo de resíduo, né, que não é valorizado e que não é assim processado, né, pelas grandes empresas, né? Então a gente acabou indo nesse nicho de mercado, né, nesse nicho mais específico, digamos assim, né? E eu acabei, vamos falar, conhecendo melhor esse mercado da reciclagem e me apaixonando por ele, né? Eu tinha a visão mais do rural antes, né, que eu falei, né? Então, eu acho que, mas seguindo a ideia, né, eu acho que tudo que a gente planta, a gente colhe, né? Então, né, eu acabei vindo para esse outro mercado e estamos plantando exatamente isso, né? Que eu falo, acho que a geração de empregos e a diminuição desse passivo ambiental que nós estamos gerando para o planeta, né? Essa acho que é a contribuição da nossa empresa hoje pro mundo, né? Pensando na sua trajetória profissional como um todo, antes trabalhando em algo oposto do que hoje, né? Quais são os seus maiores aprendizados? Olha, eu posso dizer que o maior aprendizado, né, é que realmente eu acho que, como eu disse agora, né, a gente tem que sempre trabalhar, né, com muita fé, né, e com respeito e gratidão, né? Eu acho que trabalhando a força do trabalho, né, e você fazendo essas coisas de uma forma positiva, né, mais uma vez respeitando as pessoas, tendo gratidão por tudo que, né, que vai nos acontecendo, eu acho que esse é o grande aprendizado da minha vida, né? Sendo do bem, né, o bem realmente retorna, né, para você e para as pessoas que estão com você, né? Eu acho que isso eu diria que é o grande aprendizado que eu tive até agora, de ter uma infância muito simples, né, de ter uma trajetória realmente, de não conhecer nada do produto até o patamar que nós chegamos hoje, né, graças a Deus fornecendo aí para todos os principais players aí do país praticamente. Eu acho que o grande aprendizado é esse, né, trabalho, fé, respeito, né, e gratidão. Eu acho que se fazendo dessa forma, né, tudo na vida, eu acho que tudo acaba acontecendo e se encaixando no final. Qual foi o momento mais marcante na sua trajetória profissional? Eu acho que o mais marcante que eu posso te dizer, acho que é agora, né? Assim, eu considero o agora, assim, eu acho que o presente, eu acho que você tem o poder de fazer o que você, né? Porque o passado, né, já aconteceu, né? O futuro, a verdade é que, né, depende de um monte de fatores, né?
Então, eu acredito muito no poder do agora, sabe? De você realmente, todo dia, né, se dedicar, né, e ter assim, você ter aquela a perseverança, né, de todo dia querer fazer algo melhor, tudo. Então, eu acho que agora é o melhor estágio da minha vida, né? Tenho, como se diz, com a minha família, o meu trabalho, né? Então, assim, eu acho que o agora está sendo a melhor fase. Como que é o seu dia a dia? Meu dia a dia, assim, eu acordo com o primeiro raio de sol, sou meio diurno, eu gosto de luz, e o primeiro raio de sol que eu vejo na minha janela ali, desperto e saio, né, para trabalhar. Não tenho rotina, não gosto de rotina, eu gosto de todo dia realmente acordar cedo e vim para a empresa com a melhor das intenções possível. Eu acredito que um pouquinho de amor transforma as coisas, e eu acho que eu vindo para cá com o melhor dos pensamentos, o melhor das atitudes, eu acho que sempre eu venho para cá simplesmente para contribuir, né? Não venho para cá para exigir nada, eu venho para cá sempre para a empresa para contribuir, né, com tudo que está acontecendo aqui. Eu venho com esse pensamento. Então, assim, meu trabalho diário nada mais é do que, sabe, eu acho que tentar aí ajudar, né, e se ajudar. Então, assim, esse é o meu foco do dia, que eu falo, sem muita rotina, sem muito milagre, sabe? E eu acho que na simplicidade que eu falo, no trabalho e na fé em Deus, eu acho que a gente sempre alcança os objetivos da gente, como, né, estão sendo alcançados atualmente, posso dizer, graças a Deus. Como você conheceu sua esposa? Eu conheci minha esposa, por incrível que pareça, numa loja de pneus. Eu fui trocar o pneu do carro e ela trabalhava na loja de pneus. E daí, assim, a gente se conheceu e eu acabei falando com ela e convidei ela para a gente sair, tomar um sorvete. E dali então a gente se conheceu e fomos, como se diz, né, depois de 3, 4 anos de namoro, nos casamos, depois tivemos o primeiro filho, depois o segundo, tenho 2 filhos, né. Como foi se tornar pai? Foi maravilhoso, né, eu acho que é uma experiência magnífica, né, mágico, né, podemos dizer assim, né, para mim foi mágico, assim, para mim sempre gostei de criança e cachorro. Então, assim, para mim foi ótimo, foi maravilhoso, né? Realmente, eu acho que não tem uma palavra muito para você definir, né, o nascimento mesmo de um filho, né? Eu acho que você acaba sendo pai quando nasce, né, ali assim, não tem uma fórmula, né, alguma coisa que você possa dizer, né, assim, para explicar, né, tudo isso, né? Eu acho que é mágico, acho que a palavra é essa, é meio mágico, é meio revelador, meio surpreendente, né? É um pouco de cada coisa, por isso que eu disse, é mágico, é difícil de escrever em palavras, né? É muito gostoso, né? Você ser pai, é maravilhoso, uma experiência, assim, que só acrescenta, né, na vida da gente, né? Quem vocês gostam de fazer juntos? A gente é especialista em jogar videogame, mas nós também fazemos, não falou assim, a gente adora, né, viajar, né, e fazer, como se diz, fazer de tudo, mas acho que a nossa maior especialidade é jogar videogame junto mesmo. E você comentou da história do seu filho em relação à reciclagem na casa do amigo. Isso é uma questão dentro da sua casa? Vocês falam sobre isso? Sim, sempre. Isso aí a gente
né? Até hoje tudo que a gente tem em casa, a gente faz questão de separar, né? Tudo, exatamente tudo, plástico, né? O metal, tudo. Então como a gente tem esse tipo de atitude, né? Isso foi fazendo parte da rotina deles, né? Então isso ficou muito forte, está incutido neles, né? Então, às vezes que eles vieram ver, né, conhecer a empresa, né, eles têm, né, a oportunidade, né, de ver, né, o que a gente faz, né, como que a coisa vai acontecendo, né? Então, aos poucos, apesar de que eles são muito jovens ainda, né? O meu mais velho acabou de fazer 16 agora, né? E o meu mais novo tem 10, vai fazer 11 agora no mês que vem. Mas nas poucas vezes que eles vieram até a empresa, né, porque eles estudam, mas nas vezes em que eles vieram, né, eles conseguem entender melhor, porque quando você vê o processo funcionando, então parece que abre muito mais assim, né, a cabeça, né? Então eles vê, né, o processo, vamos falar assim, o produto se transformando, né, o resíduo se transformando em produto, né? Eu acho que quando você vê isso ao vivo, né, isso parece que é diferente, né? Você falar e você ver acontecer, né? Então, eles vindo para a empresa e aprendendo tudo isso, né? A reciclagem ficou bem forte neles, né? Apesar a gente sempre teve o hábito de fazer a separação em casa, né? Eu acho que isso é o maior legado assim que a gente deixa para eles, né? Essa parte de consciência ambiental, né? E a pandemia, a Covid, como que impactou assim lado pessoal, em aspectos pessoais da sua vida e também profissionais, se teve algum impacto? Eu tive Covid o ano passado, maio do ano passado, e graças a Deus em mim se manifestou de uma forma leve, né? Minha esposa já teve mais complicações, tudo mais, mas também, né, graças a Deus, né, tá bem. E assim, o que mais impacta é principalmente as relações, né, familiares, né, amigos nossos mesmo, né, graças a Deus a gente não teve nenhuma perda assim na família, sabe, mas, né, tivemos várias pessoas, né, doentes, internadas, né, então assim, mexeu muito forte, eu acho que essa pandemia mexeu muito forte com a questão, né, dessas relações humanas, né. Nossa, sou super ligado com meus pais, né? Chegar na casa dos meus pais, não poder dar um abraço, parece que muda toda a sua história, né? É muito, assim, pra gente foi bem impactante, assim, ter que se afastar, né? Somente dos pais, né? Das pessoas, essas relações que a gente estava tão acostumado a ter, né? Então, dessa parte humana, foi muito forte, assim, foi um impacto bem grande pra gente, né? E agora, vamos falar assim, a nível de negócios, né, com a pandemia, né, as embalagens de papel, elas tiveram uma demanda muito forte, né, e isso acabou impulsionando o mercado, né, porque o que acontece? O delivery mesmo, né, então explodiu, né, então, e para tudo que você vai transportar, você precisa de embalagem, né, então a pandemia, né, para o negócio de embalagem, né, foi um negócio assim que impactou de uma forma positiva, por incrível que pareça, né? Mas do lado humano, né? Infelizmente, eu acho que, né, teve muita perda, né? Essas mortes, né? Morte é morte, né? Assim, não tem como, né? Então não tem como você ficar feliz com uma situação dessa, né? Então realmente a pandemia, eu acho que veio para a gente pensar realmente nessas relações, né? Eu acho que toda essa parte humana mesmo, eu acho que foi muito impactada, né? Foi muito impactada. Eu acho que muito triste, né? Essa época que a gente está vivendo, né? Ivan, qual a importância da reciclagem na sua vida? Ela mudou? Total, né? Eu vivo dela, eu respiro ela, né? Então, assim, para mim, né? A reciclagem é a minha vida, né? É a minha vida, né? Além da minha família, dos meus filhos, né? Vamos falar, é ela que, né? Que provém, né? Vamos falar assim, né? O meu sustento, né? Então, assim, para mim, eu falei, ela
tem total importância, né? Eu falei, ela é minha vida, né? Já que é ela que patrocina a minha vida, então ela é extremamente importante, né? E eu acho que é bom, né, quando você consegue, parece que encontrar meio esse equilíbrio, né? Uma coisa que, além de ser bom, né, para mim, na minha vida, na vida da minha família, também é bom para a vida de outras pessoas, né, que estão aqui trabalhando hoje, graças a Deus, dentro de, né, de boas condições, né, e também é benéfico para o planeta, né? Então, quando você consegue encontrar esse equilíbrio, eu acho que tudo vale a pena, né? Eu acho que tudo vale a pena, né? Então, tudo isso é muito positivo, né? Esse equilíbrio entre as coisas, né? E como ela patrocina, como diz, né, a minha vida, né? Para mim, a reciclagem hoje, né, é tudo. E quais são as coisas mais importantes para você hoje? A minha família e o meu trabalho. São as duas coisas. Né, essas duas coisas, eu acho que a família, o trabalho, né, eu acho que é o que me sustenta, né, assim, como pessoa, como ser humano, né, além, claro, né, da fé em Deus, né, porque, né, para mim, né, como eu falei, algumas pessoas não acreditam, né, e eu vejo ele agindo na minha vida todo dia. Então, é uma questão de, né, de ótica, né? Assim, eu realmente todo dia eu só tenho a agradecer, porque eu vejo agindo na minha vida todo dia. Então, eu acho que a fé em Deus é né, o que alimenta né, mas no dia a dia o que é mais importante é o que eu falo, a minha família e o meu trabalho. Eu acho que o trabalho realmente ele né, assim, é tudo de bom, né? Ele, né, só traz coisas boas. Eu acho que o trabalho realmente, principalmente quando você gosta do que você faz, daí então se torna um grande prazer. Quais são os seus maiores sonhos? Olha, meu maior sonho, eu acho que como empresa, a gente se tornar a empresa número 1 aí, a maior do país em alguns anos no setor de reciclagem desses produtos, eu falo desses produtos que hoje são considerados resíduos, né, praticamente não reciclados, né, então assim, esses produtos hoje que estavam à margem, né, da cadeia de reciclagem, sendo descartados, né, como lixo, literalmente, né? Então é a gente transformar esses resíduos, né, e ser a principal empresa do país hoje, né, assim, nesse segmento da reciclagem de inservíveis, né? Agora, como pessoa, eu só quero ser uma pessoa melhor, só isso, né? Meu sonho é só se tornar uma pessoa melhor, nada mais. Você gostaria de deixar alguma mensagem sobre a importância da separação, coleta e reciclagem? Então, a minha mensagem é a seguinte, né? Eu acho que a gente tem que despertar essa consciência, né, ambiental, né? Né, assim, a natureza, né, o mundo, né, tá nos pedindo socorro, né? E então eu acho que a gente, todo mundo fazendo um pouco, o resultado vai ser enorme, né? Então, até por uma questão de gratidão pelo planeta que está aqui nos dando, né, todo o que a gente precisa, eu acho que a gente tem que ter um mínimo, né, de retribuição, né? A gente só está recebendo coisas boas do planeta, então vamos começar a fazer coisas boas por ele também, né? Então, minha mensagem é essa, né? Que as pessoas despertem né, cada vez mais essa consciência ambiental, né? E não precisa sair de casa para mudar o mundo, começa a mudar dentro de casa, né? E eu acho que eu falei, a soma de todas essas atitudes,
eu acho que a gente vai ter resultados enormes. Estamos caminhando para o fim. Queria saber se você gostaria de acrescentar alguma passagem da sua história que não tenha perguntado, ou contar alguma coisa, deixar alguma mensagem. Não, eu acho que a gente falou de praticamente tudo, né? Desde a infância, eu acho que a relação com meus familiares, com a minha família, né? Minha relação, acho que com o mercado, com a empresa, né? Então, sei lá, a mensagem que eu poderia deixar é que, assim, a vida, né, é simples, né? E que o trabalho, né, vale a pena. Como foi para você, Ivan, ter contado um pouquinho da sua história pra gente, ter lembrado da comida da sua avó? Emocionante. A palavra acho que seria essa, emocionante. É bom, né? Essas memórias emocionam, né? A gente, né? É muito, muito bom. No dia a dia, né? Parece que a gente está sempre né? Ligado, né? Acelerado, né? Então foi bom, eu acho que foi bem positivo. Agradeço vocês aí pelo momento. E foi muito gratificante lembrar um pouquinho dessa história. Para mim, lembrar um pouquinho é o que eu disse, né? Até coloquei o nome de algumas pessoas especiais aí no corredor que eu passo todos os dias para a gente nunca esquecer. Mas não tem como esquecer, né? São coisas tão boas, né? Então, eu só agradeço vocês aí pela oportunidade, pela disponibilidade. Eu acho que a minha história é tão simples, né? Tão pequena, mas se ela pode talvez inspirar alguém, já vale a pena, né? Pelo menos minha intenção sempre foi, né, pelo menos inspirar, né, meus 2 filhos, né, que eu acho que daí é a obrigação que a gente tem de deixar bons exemplos, né? Mas é muito bom relembrar, né, essas coisas boas e tudo mais, e é emocionante, né? Eu digo, acho que sempre vale a pena se emocionar por coisas boas, né? Coisas ruins a gente vai deixando, né, deixando de lado e vai resolvendo, mas as coisas boas eu acho que sempre é bom se emocionar. É muito melhor a gente chorar de emoção do que de tristeza, né? Eu acho que daí é um choro que vale a pena, né? É isso. É legal esse balanço de saber de onde vem, para onde Sim, vão sim. brilhar. Muito obrigada. Imagine. Eu que tenho a agradecer. Eu que tenho a agradecer. Foi muito gostoso. Obrigada. Agora, do ponto de vista do vídeo, eu senti falta de algumas coisinhas que eu queria perguntar. Fica à vontade, fica à vontade. Só para, de repente, a gente conseguir amarrar com as imagens da fábrica e tudo. Ivan, eu queria saber uma coisa, assim, tem um paralelo, né? A embalagem longa-vida com longa-vida que você traz a ela, né? É um material reciclado que muitas vezes é descartado, mas que vocês aqui têm como protagonista também, né? Sim, perfeito. Comenta um pouco sobre isso pra gente. Sim. Até porque é algo que a gente vai usar bastante pro vídeo, acho que de repente a ligação fica interessante. Claro. Então, assim, nós, né, a gente se especializou em exatamente estar processando, né, esses materiais, né, aonde eles tem essa mescla, né, vamos dizer assim, né, que tem outros tipos de materiais que não seja só o papel, né. Então, porque o que acontece? As grandes empresas, por exemplo, né, às vezes os processos produtivos, né, para alta demanda, né, vamos falar assim, para alta produção, né, eles são mais engessados, né? Não tem como você criar também uma máquina para quando você tem uma matéria-prima com muitas variáveis, né? Você consegue criar, como nós conseguimos criar aqui, mas não para produções, talvez, né, hoje, para atender essa alta demanda que existe. Então, assim, a gente especializou em estar processando justamente esses materiais, né, que, vamos dizer assim, são menos nobres, né? Então, a gente processa hoje o papel, o plástico, né, o papel, plástico e alumínio, vários tipos de materiais com essas características diferentes do chamado do padrão, né? E a gente, porque esse material,
ele realmente ele é um material nobre. Ele é um material que realmente dá para você utilizar ele, né? Se você tiver processos que sejam um pouco diferenciados, né? Você consegue aproveitar, né? Você consegue ter um aproveitamento muito grande, porque é um material que tem ótima qualidade. É um material de ótima qualidade, não é um material que já foi extremamente, assim, sabe, vamos dizer assim, usado e tudo mais. São materiais virgens, né, que dá para você ter um reaproveitamento de 100% dele, né. Basta você, que eu falei, acreditar, apostar e desenvolver, né, novas tecnologias para você estar processando esse tipo de material. E algo que você aproveita, né? Tanto o papel quanto o plástico, né? Exatamente. E aí, se você puder, 100%. se você puder também incluir a palavra, né? O longa-vida, né? Sim. Que aí a gente consegue fazer a costura. Sim. Então, essas embalagens que nós processamos aqui, que são as embalagens, né, longa-vida, né, elas têm uma matéria-prima extremamente nobre, que são materiais virgens, né? Então, o papel, por exemplo, é um papel com fibra, né, de celulose, né? O plástico também é de uma resina virgem, o alumínio também é um material extremamente nobre, né? Então, assim, todos os materiais utilizados na embalagem longa-vida, né, os três materiais eles são totalmente reaproveitáveis, né? E a gente desenvolveu exatamente esse processo, né, focado, né, nesses materiais que antes, né, não tinham uma destinação, né, para esse tipo de reciclagem, eram materiais, né, que acabavam indo, né, para o aterro ou para um descarte completo, né? Mas com esse processo que nós temos aqui, a embalagem longa-vida ela é 100% reaproveitada em todos os materiais. Perfeito, acho que era isso que a gente precisava para falar do longa-vida, que é nosso protagonista também, né? Uhum. Bacana, então. Oh, legal. Obrigado, hein, cara. Imagina. Muito bacana.